Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar em nosso curso de Física 1 Mecânica e nesta aula vamos falar sobre o MRU e o MRUV. Esse MRU é o que? Movimento retilíneo uniforme. E o MRUV é o que? Movimento retilíneo uniformemente variado. Esse R de retilíneo é porque por enquanto eu falei que a gente está trabalhando com movimentos em linha reta, né? Retilíneos. Mas as fórmulas que a gente vai aprender do MRU e do MRV não vai servir somente no caso de movimentos retilíneos. Então, muitas vezes você vai ouvir, em vez de MRU, só MU, movimento uniforme, tá? Em vez de MRUV, MUV, que é movimento uniformemente variado. Por exemplo, quando a gente for trabalhar com lançamento de projéteis, que a gente vai trabalhar nessa aula, nesse curso, a gente vai trabalhar as fórmulas do MRU, na verdade do MU, né? Porque lá no lançamento de projétil não é em movimento retilíneo. Então a gente vai trabalhar as fórmulas do MU no caso do movimento horizontal e as fórmulas do MUV no caso do movimento vertical, tá? Então você pode ver muitas vezes sem o R, não tem problema, tá? Porque o MU pode ser em movimento retilíneo, pode não ser em movimento retilíneo, no caso do lançamento de projéteis, né? Pode ser em movimento circular, eu posso ter um movimento uniforme no movimento circular, por exemplo, tá? Então, no caso aqui, o MU ou MRU, eu estou chamando de MRU porque nós estamos focando primeiramente em movimentos retilíneos, tá? Qual que é a diferença do MRU e do MRUV? Eles são dois tipos de movimento. E existem infinitos tipos de movimento. Pensa em um movimento, qualquer um. O movimento de um carro, de um avião, de um navio, de uma pessoa indo para a padaria comprar pão, ou de um corredor, ok? Ou de um ciclista, ou de um nadador, ou de um foguete. De um carro pode ser na cidade, pode ser na pista, na estrada, né? Ou um carro de corrida. Qualquer movimento, tá? Qualquer movimento. Pensa em qualquer movimento. Pensa quantos tipos de aceleração você pode ter, ok? Você pode ter uma aceleração sempre a mesma, você pode ter uma aceleração zero, você pode ter uma aceleração que varia de infinitas formas diferentes. Então a sua aceleração pode variar de infinitas formas diferentes, tá? Desses infinitos casos que nós podemos ter de movimentos, nós vamos ver dois, okay? Que são os dois mais estudados no ensino médio, por exemplo, que é o caso do MU ou MRU, que é o movimento uniforme. Movimento uniforme é quando a aceleração é sempre zero. E o MUV, ou MRUV, que é o movimento uniformemente variado, que a aceleração é constante diferente de zero. Então, no caso do movimento uniforme, a aceleração é zero sempre. No caso do movimento uniformemente variado, a aceleração não é zero, mas ela é sempre o mesmo, é sempre constante. Okay? Então, de todas as possibilidades de movimento, de todas as possibilidades de aceleração, porque dado uma aceleração, eu tenho a velocidade, eu tenho a posição. Tá? Então, tudo, na verdade, depende da aceleração. Okay? O movimento inteiro, tanto a posição quanto a velocidade, depende da aceleração. Então, de todas as possibilidades de movimento, os dois principais é a aceleração zero MU, a aceleração não zero, mas constante MUV. Professor, e os outros tipos de movimento? Como que a gente faz para estudar? Aí na próxima aula a gente vai ver. Só que a gente vai precisar do cálculo. Para ver todos os tipos de movimento, para você conseguir trabalhar com todos os tipos de movimento, você vai precisar do cálculo. Aí deixa para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai precisar usar um pouquinho de cálculo, tá? E a gente vê todos os tipos de movimento. Vamos ficar por enquanto nesses dois aqui que a gente consegue obter ali as fórmulas, né? Apesar que vai precisar de cálculo para obter algumas fórmulas delas. Mas nesses dois a gente conhece as fórmulas lá do ensino médio. Vamos começar com o MRU ou MU, né? No caso, como a gente está no retilíneo, MRU. Movimento retilíneo uniforme. Como eu já falei, a aceleração é nula. Então, se um exercício falar não tem aceleração, a aceleração é zero, a aceleração é sempre nula, ou velocidade constante, porque se a aceleração não tem aceleração, a aceleração é nula, quer dizer que a velocidade é constante. Ele vai seguir sempre aquela mesma velocidade. Okay? Então, se a aceleração é zero, velocidade constante. Tudo isso vai significar movimento uniforme. Então, palavrinhas-chave: aceleração zero, aceleração nula, sem aceleração, velocidade constante. Ou não está velocidade constante, mas está escrito, ó, a velocidade durante o trajeto é essa. Então, ou seja, a velocidade é sempre a mesma, é constante. Todos esses você vai usar o movimento uniforme.
Aí a gente lembra que na aula passada a gente viu a velocidade média? A velocidade média não seria a variação do espaço sobre a variação do tempo, né? O espaço percorrido aqui sobre a variação do tempo. Isso daqui não seria a velocidade média? Beleza. Só que nesse caso do MU, movimento uniforme, a velocidade não é sempre a mesma. E a velocidade média não seria a velocidade que, se você mantesse ela sempre, você faria aquele movimento, aquela distância, no mesmo tempo? É. Então, se a velocidade é sempre a mesma, a velocidade média, no caso do MU, aquela velocidade do MU que é sempre a mesma, vai ser a velocidade média. Ok, concorda? A velocidade já é sempre a mesma. Então, qual que é a velocidade média? É essa velocidade. Tá? Então, no MU, a velocidade média já é aquela velocidade que ele não muda, que é a velocidade constante. Porque se eu sei que é MU, eu já sei que é velocidade constante. Então, aqui a velocidade média eu vou chamar de V. Esse V é o quê? É aquela velocidade que não vai mudar durante o meu movimento, porque eu estou no movimento uniforme, ou seja, eu sei que a aceleração é zero, portanto, eu sei que a velocidade é constante. Então, a minha velocidade que eu vou manter durante o movimento vai ser esse daqui, o ΔS sobre o ΔT. Mas quem que é o ΔS? Bom, o ΔS é o quê? É o espaço final menos o espaço inicial. Não é isso? Quem que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Geralmente, para facilitar as contas, a gente chama o tempo inicial de zero. Tá? 0 segundos ou 0 horas. Não importa, tem que ver qual que é a unidade de medida que está usando. Mas geralmente a gente usa o tempo inicial como zero para facilitar as contas. Então, no caso aqui, ó, aqui é zero. Fica só sobre t. Okay? Essa formulazinha aqui, que serve para calcular a velocidade média, vai servir para calcular também a velocidade. Okay? Aqui no caso do MU, aquela velocidade que não vai mudar, porque eu sei que se é MU, a velocidade não vai mudar. Qual que é a aceleração? Bom, a aceleração é zero. MU, a aceleração é zero. E velocidade? Velocidade é sempre a mesma. É sempre constante, não depende do tempo. É sempre a mesma. Vamos passar aqui o t multiplicando? Ó, vou passar o t multiplicando. Vou passar o S0 para lá somando. S0 mais VT. Igual S. Aí a gente chegou na formulazinha. Olha essa formulazinha aqui, ó. O espaço vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade, que é constante, porque a gente está no MU, vezes o tempo. Essa formulazinha, cuidado que só serve para o movimento uniforme. Ok? Porque no movimento uniforme é que a gente tem que a velocidade é igual à velocidade média. Tudo bem? Então, essa formulazinha aqui a gente chama também de função horária. Muitas vezes, a gente chama, se você ouvir falar função horária, o que é função horária? Por que horária? Porque depende do tempo. Por quê? A velocidade é a mesma, não vai mudar. O espaço inicial foi dado no começo do exercício, não vai mudar. O que está variando? É o tempo, por isso que é a função horária. Então, sempre que eu tenho o espaço dependendo do tempo, uma função que dá o espaço dependendo do tempo, eu chamo de função horária. Tá? Eu posso também chamar a função horária da posição, ou função horária da velocidade, se é a velocidade dependendo do tempo, tá? Mas se tiver só função horária, você já sabe que é a função horária da posição, tá? Então essa formulazinha aqui, na verdade, vai ser a formulazinha principal do MU. Você vê que a aceleração é zero, nula, ou falar que a velocidade é constante, essa formulazinha provavelmente é a que você vai utilizar. Então olha aqui, ó. Movimento uniforme, aceleração nula, implica velocidade constante. Aí a gente tem o quê? A fórmula da função espaço, né? Ou a função horária da posição. Que é o S igual a S0 mais ET. O pessoal chama de sorvete, né? S igual ao sorvete, né? SOVT, né? Parece sorvete aqui. Tem o do sorvetão, mas cuidado que o sorvetão não é do MU. É do MRUV, do uniformemente variado, tá? Do MU, do movimento uniforme, é o sorvete. S igual a S0 mais ET. Né? E se você quiser usar também essa fórmula, mas essa daqui dá nessa daqui, né? A gente viu que essa veio dessa. Dá na mesma. A velocidade igual ΔS sobre ΔT, que é usando a velocidade média, mas em vez de escrever média, é a velocidade que é constante, tá? Você também pode usar. Mas essa, na verdade, é igual essa. Só se você quiser a velocidade. Calcula a velocidade, aí ele te dá o espaço inicial, o espaço final e o tempo, aí você pode usar essa daqui. Mas nessa daqui você também consegue achar a velocidade, né? Se ele der o espaço inicial, o tempo, né? Você só vai ter que fazer algumas continhas a mais. Passa o S0 para lá, passa o tempo dividindo, né? Mas acaba chegando nessa, tudo bem? E no caso do movimento uniformemente variado? No caso do movimento uniformemente variado, a gente já viu que a aceleração é constante, tá? Então a aceleração vai ser sempre a mesma. Se a aceleração é sempre a mesma, primeiro, se tem aceleração, a velocidade vai variar.
Mas se a aceleração é constante, a velocidade varia uniformemente. Okay? Ou seja, o que acontece? A velocidade sempre vai aumentar ou diminuir, porque a aceleração pode diminuir a velocidade. A velocidade sempre vai aumentar ou diminuir sempre o mesmo tanto. O mesmo espaço de tempo vai aumentar sempre o mesmo tanto a velocidade ou diminuir o mesmo tanto a velocidade. Tá? No caso já do MNU, o que aumenta em um mesmo espaço de tempo é o espaço. O espaço, como a velocidade é sempre a mesma, o espaço que você vai aumentar ou diminuir a posição, né, vai ser sempre o mesmo no mesmo espaço de tempo. Tá, e nesse caso aqui a aceleração é constante. Lembra da aceleração média? Vamos voltar lá? A formulazinha da aceleração média. A aceleração média é isso daqui, né? Δv, a variação da velocidade, sobre Δt, a variação do tempo, nessa aceleração média. Mas no caso, a aceleração, eu não tenho, no caso do MRUV. No caso do MRUV, a aceleração não é sempre a mesma? Sim. Então a aceleração média vai ser aquela aceleração do movimento, que é sempre a mesma. Então, em vez de escrever a aceleração média, eu vou escrever a aceleração que é constante, no caso desse movimento variado, uniformemente variado. Tá? Cuidado que tudo isso que eu estou fazendo, ó, isso daqui, eu troquei o AM por A, no caso do movimento uniformemente variado, que eu sei que a aceleração é constante. Por isso que essa aceleração constante é igual à aceleração média. É a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. O tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Como eu já falei, para facilitar, a gente chama o tempo inicial de zero. Né? Então, ou seja, a partir daqui, mesmo que se você não está marcando o tempo, não começou a marcar ali no tempo inicial, né? Começou a marcar antes, ok? Você pode considerar que o tempo que começou é ali naquele tempo inicial do movimento. E a partir dali você vê quanto tempo que passou depois desse momento que você iniciou o movimento. Por isso que o tempo zero é o que facilita e a gente pode usar ele sempre, tá? Vou passar aqui o T multiplicando. Vou passar esse V0 para lá somando. E aí eu cheguei na função velocidade. V igual V0 mais AT. Essa é a função velocidade do movimento uniformemente variado. V igual V0 mais AT. E a gente tem mais algumas formulazinhas do movimento uniformemente variado. A gente tem a função velocidade, que a gente acabou de encontrar, que é o V igual V0 mais AT. Tem a função horária, né? Ou seja, a função espaço, que no caso aqui é o sorvetão. Então, cuidado que o sorvetão serve só para quando a aceleração é constante. Então, cuidado. A aceleração zero, você usa o sorvete. A aceleração é constante diferente de zero, aí você pode usar o sorvetão. Tá? Todas essas formas você pode usar se você sabe que a aceleração é constante. Aí tem o sorvetão, que é o S igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? Aqui tem o que a gente precisa saber, né? O S é o espaço inicial, V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração, que vai ser sempre a mesma no caso desse movimento uniformemente variado, e o T vai ser o tempo, né? E aqui a gente tem a equação de Torricelli. Cuidado que a equação de Torricelli a gente pode usar só para o caso de um movimento uniformemente variado, tá? E no caso uniformemente variado, a equação de Torricelli é muito bom quando a gente não tem o tempo e nem quer o tempo. Porque olha só, na equação de Torricelli não tem o tempo. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Percebe que a gente não tem o tempo. Então, se o exercício não dá o tempo e também não pede o tempo, porque às vezes ele pede o tempo, como que você vai achar o tempo no Torricelli, né? Se o exercício não deu o tempo e não pede o tempo, Torricelli é uma boa pedida, tá? Então você já guarda a equação de Torricelli. Assim, se você vê, não deu tempo e não pediu tempo, provavelmente é ela que você vai usar. E tem a fórmula da aceleração média que você pode usar para achar a aceleração, tá? Mas essa fórmula aqui a gente já viu que é exatamente essa, tá? A gente só adequou ela de um jeito diferente. Escrever isso, na verdade só tá... É a mesma fórmula, só escrito um pouquinho diferente. Vamos para alguns exercícios aqui, ó. Vamos lá. Um navio de pesquisa equipado com um sonar está mapeando o fundo do oceano. Em determinado local, a onda ultrassonora é emitida e os detectores recebem um eco 0,6 segundos depois. Então é o seguinte, tem aqui um navio, ele quer ver a profundidade, tem um naviozinho. E tem aqui, ele vai emitir, um sonar ele vai emitir, e ele tem uns sensores no próprio barco, tá? O sonar emite, ali a onda
ultrassonora, ela vai bater no fundo e vai voltar. Tá? O tempo para ir e para voltar, porque o detector não vai estar lá embaixo, não vai colocar o detector lá, está no próprio barco, tá? O tempo para ir e para voltar foi 0,6 segundos, tá? Sabendo que o som se propaga na água do mar com velocidade aproximada de 1.500 metros por segundo, assinale qual é a profundidade em metros do local considerado. Então ele quer ver qual que é essa profundidade aqui, ó. Ele quer essa profundidade. E ele sabe que essa onda percorre na água uma velocidade, ó, velocidade aproximada de 1.500 metros por segundo. Então veja, ele não está falando velocidade constante, mas ele falou, a onda se propaga a uma velocidade de 1.500 metros por segundo. Ou seja, então vai ser sempre 1.500 metros por segundo. Então eu vou considerar que a velocidade é constante. Velocidade constante quer dizer o quê? Bom, velocidade constante quer dizer que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, quer dizer que eu estou trabalhando no movimento uniforme, MU ou MRU, né? A fórmula do MU, que a gente tem a função horária do MU, é o sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Né? Eu tenho a velocidade? Tenho 1.500, é velocidade constante. Tá? Eu tenho o espaço inicial? Eu vou considerar aqui o espaço inicial, aqui onde o barco está, a nível do mar, como zero. E aí eu quero ver aqui o espaço final, que foi o que ele percorreu. Okay? Essa distância aqui. Mas foi no tempo 0,6? Não, cuidado, que foi 0,6 para ir e voltar. O detector recebeu 0,6. Então eu vou considerar o tempo o quê? 0,6 dividido por 2. Porque o tempo para ir e para voltar foi 0,6. Então só para ir foi metade dele. Que foi 0,3. Tá? Você poderia usar o tempo 0,6 e aí achar a distância percorrida. E aí dividir por 2? Poderia. Poderia fazer 0,6, achar a distância percorrida e depois dividir por 2. Porque a distância percorrida foi ir para voltar. Beleza? Mas vamos lá. Então a gente tem que o S0 vai ser, estou considerando 0 metros. A velocidade é 1.500 metros por segundo. E o tempo foi 0,3 segundos. Tá? 0,3 segundos. Vamos fazer a conta agora. S igual a S0 mais VT. S0, considerei 0. A velocidade 1.500. O tempo 0,3. 1.500 vezes 0,3 dá 450 metros. 450 metros. Aqui está a resposta. Tá. 450 metros. Perceba que, se eu tivesse considerado o tempo 0,6, eu ia ver essa distância que eu encontrar era para ir para voltar. No caso, seria 900. Aí eu dividiria por 2 no final. Mas eu já dividi o tempo, porque eu já peguei já o tempo só para ir. Tá? Por isso que deu. Por isso que eu usei 0,3 segundos. Vamos lá para o outro exercício? Com relação a um corpo que descreve um movimento retilíneo e uniforme, MRU. MRU, a aceleração é igual a zero, velocidade é constante. Tá? Falou de MRU, já sei dessa coisa. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Para um corpo em MU, movimento uniforme, percorre espaços cada vez maiores a cada intervalo de tempo posterior? Não. O MU ele percorre espaços cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo, né? Tipo, de 0 a 1 segundo ele percorre um espaço. De 1 a 2 segundos, que é o mesmo tempo, ele percorre um espaço maior. De 2 a 3 segundos ele percorre um espaço maior. Se fosse isso, quer dizer que ele estava aumentando a velocidade, concorda? De 0 a 1 segundo ele percorre um espaço. De 1 a 2 ele percorre mais espaço, quer dizer o quê? Que ele aumentou a velocidade. Então, vamos supor, de 0 a 1 segundo ele percorreu 50 metros. De 1 a 2 segundos ele percorreu 200 metros. De 2 a 3 segundos ele percorreu 500 metros. O que está acontecendo? Parece que a minha velocidade está aumentando. Não é o caso. Eu estou considerando velocidade constante. Se a velocidade constante é de 0 a 1 segundo ele percorreu 50 metros, de 1 a 2 segundos ele vai percorrer também 50 metros. De 2 a 3 ele também vai percorrer 50 metros, porque a velocidade é sempre a mesma. Um corpo em MU percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Foi o que a gente acabou de ver. Um corpo em MU percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Se eu pegar o mesmo intervalo de tempo, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, ou seja, se eu pegar de 1 segundo, a distância que vai percorrer vai ser sempre igual, porque a velocidade é constante no caso do MU. Um corpo em MU move com aceleração constante? Não. Quando eu falo aceleração constante, pode ser
constante igual a 3, por exemplo, sempre 3, mas no caso aqui é uma constante, mas é sempre 0, tá? Então cuidado que a gente fala assim, no MRUV, só uma coisa, ó, a velocidade é constante, né? Mas no caso a velocidade é constante, é diferente de 0, tá? Por quê? Porque se for igual a 0, aí ele cai no MRU. Vamos lá, aí por quê? O que acontece? MRV é movimento variado. Se a aceleração é constante mais 0, aí eu não tenho movimento variado, eu tenho movimento uniforme. Tá? Um corpo em MU permanece em uma posição constante em todos os instantes de tempo. Ele permanece constante. Se ele está constante, ó, ele está numa posição. E ele fica naquela posição todos os tempos, quer dizer que ele está parado. Se ele está parado, quer dizer que a velocidade é 0. Ok? Ele está parado, a velocidade é 0. A velocidade é. Movimento uniforme quer dizer que a velocidade é 0? Não, quer dizer que a aceleração é 0. Ele tem velocidade. É constante, mas não é 0. Tá? Então, também está errado. Exercício 3, vamos lá. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo. Então, vamos lá. Um veículo parte do repouso. Falou repouso. Repouso quer dizer o quê? Está dormindo? Não. Repouso na física quer dizer que ele está parado. Se ele está parado, quer dizer que a velocidade dele é 0. Então, a velocidade inicial dele é 0. Isso é falar que está no repouso. Ele parte do repouso. Ou seja, no começo do exercício, ele está parado. Ele está a 0 metros por segundo. Essa é a velocidade 0. Então, sempre falar que está no repouso quer dizer que ele está com velocidade 0. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo. Movimento em linha reta. E acelera com aceleração escalar constante. Aceleração constante igual a 2. Então, a aceleração vai ser sempre 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração constante diferente para o 0, eu já sei que o movimento é uniformemente variado. O que ele fala mais? Pode dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos. Então, após 3 segundos, vale. Então, ele quer o quê? Ele quer a velocidade. A velocidade eu não sei. E ele quer a distância percorrida, o ΔS, tá? Eu também não sei. Então, ele deu que ele estava no repouso, a velocidade inicial é 0. A aceleração constante, então é MRUV, e sempre igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta, aos 3 segundos, qual que é a velocidade e qual que foi a variação a distância percorrida nesse tempo. Vamos agora fazer o seguinte, ó, agora no MRUV. MRUV a gente tem, por exemplo, a função velocidade, V igual a V0 mais AT. A gente tem o sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. A gente tem Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Vamos calcular primeiro a velocidade que ele está, porque ó, eu tenho V0, tenho, eu tenho A, eu tenho T, tenho. Dá para calcular já direto qual que é a velocidade final que ele estava após 3 segundos. Então, V igual a V0 mais AT. Vamos lá, V0 é 0, mais A é 2, vezes T é 3. 2 vezes 3 é 6. 6 metros por segundo, tá? Então é A ou B. Esse já não é, esse já não é, esse já não é. É A ou B. Agora é só ver se a variação do espaço foi 9 ou 18 metros, tá? Vamos para o próximo slide tentar fazer? Então, aqui, ó, a gente já sabe que a velocidade inicial é 0 metros por segundo. A gente já sabe que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A gente já sabe que o tempo foi 3 segundos, que eu estou considerando. A gente já sabe que após 3 segundos a velocidade foi 6 metros por segundo. Agora eu quero achar a variação do espaço. A variação do espaço eu posso usar, por exemplo, Torricelli. Olha o Torricelli, né? V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Posso usar o Torricelli? Vamos lá. Eu tenho velocidade final? Tenho. Tem velocidade inicial? Tenho. Tem aceleração? Tenho. Tem o ΔS? Não. Mas o ΔS não é o que eu quero encontrar? É. Então, uma fórmula que eu tenho tudo menos uma informação que é a informação que eu quero encontrar é perfeita em física. É a fórmula que eu quero usar. Ok? Velocidade final é 6. 6 ao quadrado. Velocidade inicial, 0 ao quadrado. Mais 2 vezes A. O A é 2. Vezes ΔS. 6 ao quadrado, 36. 0 ao quadrado é 0, não preciso somar. 2 vezes 2 dá 4 vezes ΔS. 4 passa multiplicando. 36 dividido por 4 é
9, né? 9, 18, 36, né? Vezes 2, 36. Então, ΔS vai ser 9 metros. Eu já sei que é esse. É o A. Pronto. Mas, professor, eu não posso usar nesse caso o sorvetão também? Porque olha só, o sorvetão é S igual a S0 mais Z0T mais AT quadrado sobre 2. Posso usar? Ó, o S eu tenho, o S0 eu tenho? Não. Mas olha só, se você passar esse S0 para cá, fica do lado de lá, ó, V0T mais AT quadrado sobre 2. Passei o S0 para cá subtraindo. S menos S0 não é exatamente o ΔS, o ΔS é o S menos S0, é o S final menos S final. Ou seja, esse daqui é exatamente o ΔS. Também dá para achar, ó, isso daqui é exatamente o ΔS. E a velocidade inicial eu tenho que é 0, o tempo eu tenho que é 3, mais o A eu tenho que é 2, o T eu tenho que é 3 ao quadrado sobre 2. Aí eu consigo achar o ΔS também. 0 vezes 3 é 0, né? 2 corta com esse 2, 3 ao quadrado dá 9. 9 metros, tá? Então viu que as duas formas não dava para usar. Ok? Aí, qual que está certo? Essa ou essa? Qualquer uma. Se você usou essa, achou 9. Se você usou essa, achou 9. Né? Nem sempre tem uma forma só única de você resolver o exercício, tá? Vamos lá para o exercício 4. Um ponto material parte do repouso. Repouso a gente já sabe que é velocidade inicial 0, tá? Se ele parte, quer dizer que é o início do movimento. Do repouso, quer dizer que é 0. Velocidade 0. Em movimento uniformemente variado. Então ele já até falou. Move. Movimento uniformemente variado. Tá? E após percorrer 12 metros, então ele percorreu 12 metros. O que a gente tem? A variação do espaço é 12 metros. Está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Então, após percorrer 12 metros, ele está com uma velocidade de 6 metros por segundo. Ele partiu do zero, uma velocidade zero, repouso. Depois de 12 metros, ele estava com uma velocidade de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado vale. Então, ele quer qual é a aceleração. Presta muita atenção nas unidades de medida, porque pode ser que o exercício às vezes tenha uma pegadinha, tipo, ele dá uma velocidade em km por hora e pede aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aí o que você precisa fazer? Você precisa transformar o km por hora em metros por segundo, tá? No caso aqui tá tudo coerente, ó, velocidade em metros por segundo, espaço em metro, velocidade em metros por segundo e aceleração ele quer em metros por segundo ao quadrado, tá tudo coerente. Mas se essa velocidade estava em km por hora, eu teria que transformar antes metros por segundo para depois fazer as contas, para deixar primeiro tudo coerente, aí depois eu faço a conta, tá? Nesse caso, eu tenho tempo? Não. Eu preciso do tempo? Não. Então, provavelmente, eu vou usar o Torricelli. E eu já sei que é o MUV, movimento uniformemente variado. E o Torricelli só serve nesse caso, tá? Não vai querer aplicar o Torricelli em outro caso. É movimento uniformemente variado. Quando, né, a gente tem que a aceleração é constante, né? No lançamento de projétil, por exemplo, a gente pode usar o Torricelli, mas, por exemplo, no caso do movimento vertical, que é MUV. No caso do movimento horizontal, que é MU, aí a gente não pode usar. Mas deixa isso para depois, tá? Vamos resolver isso aqui. Velocidade aqui é 6 ao quadrado, V0 é 0 ao quadrado, mais 2A, o A a gente não sabe, o ΔS, que foi o espaço percorrido, que foi 12. 6 ao quadrado é 36. Aqui 0 ao quadrado, né? 2 vezes 12 dá 24A. 36 sobre 24. 36 sobre 24 dá 1,5, né? Então é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, né? Então aqui está a aceleração. Ó, professor, aqui não está a unidade de medida, né? Mas no exercício ele já tinha falado, né? Em metros por segundo ao quadrado. Então tudo isso daqui seria em metros por segundo ao quadrado, tá? 1,5 metros por segundo quadrado, né? Aí a gente passou alguns exercícios. Durante as aulas a gente vai passando alguns exercícios, né? Não tão complicados. E aí em vídeos separados a gente vai gravar alguns exercícios aí um pouquinho mais complicados, tá? No começo que a gente está aprendendo o conteúdo, vendo a fórmula, é bom aprender com alguns exercícios mais simples, né? E aí depois a gente vai avançando. Então, conforme a gente vai avançando no curso, eu vou fazendo alguns vídeos em separado, só com exercícios, né? E alguns exercícios um pouco mais complexos. Antes de terminar o vídeo, vamos ver só o caso de como que é o gráfico
do movimento, né? O gráfico da velocidade, da aceleração e da posição, no caso do movimento uniforme e no caso do movimento uniformemente variado. Aqui, ó, vamos ver os gráficos do MRU e MRUV. No caso do MRU, no MRU a gente sabe que a aceleração é zero, tá? Então aqui não tem o gráfico da aceleração. Porque a aceleração é zero, vai ser sempre zero. Aqui a gente tem um gráfico da velocidade e do espaço, tá? Aí a gente tem dois casos. A velocidade vai ser constante, tá? Eu sei que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que ela vai ser uma linha paralela ao eixo x, tá? Olha só, esse gráfico tá aqui, ó, velocidade, aqui o eixo da velocidade e aqui o eixo do tempo. Esse daqui é a velocidade, tá? Velocidade é constante, só que a velocidade pode ser constante positiva ou pode ser constante negativa, tá? Nesse primeiro caso aqui, se a velocidade for constante positiva, o gráfico da função é uma reta crescente. Lembra que o gráfico da posição, aqui a função horária, do MRU não é igual a S0 mais VT? Isso daqui não é equação afim? Olha, é uma função afim, olha só. Esse daqui é o coeficiente linear, o V está multiplicando minha variável, que depende do tempo, que é o coeficiente angular. Tá? Então esse daqui ó, é uma função afim. Função afim é uma reta. Aí, para ver se a reta é crescente ou decrescente, depende do coeficiente angular, que é justamente o V. Então, se a velocidade é constante positiva, o espaço, o gráfico da função espaço aqui vai ser uma reta crescente. Agora, olha esse outro caso aqui. Se minha velocidade for constante negativa, aí aqui vai ser uma reta decrescente. Então, o gráfico da minha função espaço é uma reta decrescente, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Só que perceba que sempre no MRU, a velocidade vai ser paralela com o eixo x, não importa se é positivo ou negativo, mas vai ser uma reta paralela com o x, e a velocidade sempre vai ser uma função afim, ou seja, sempre vai ser uma reta com alguma certa inclinação. Tudo bem? Só que para ver se a reta é crescente ou decrescente, a gente tem que ver a velocidade, se é positiva ou negativa. No caso do MRU. E no caso do MRUV? Bom, no caso do MRUV, aí a aceleração é constante, né? A gente tem que a aceleração é constante. Só que ela pode ser, se ela é constante, quer dizer que ela vai ser uma reta paralela com o eixo x, né? Que é o tempo. Então perceba que aqui a gente tem a aceleração pelo tempo. Ó. O eixo x em todo é o tempo. Então tudo depende do tempo, né? Aqui é o tempo na velocidade, o tempo em função aqui do espaço, né? Aqui também espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo. Aqui é a aceleração em função do tempo, velocidade em função do tempo, espaço em função do tempo, posição em função do tempo. A aceleração constante a gente sabe que é uma reta, voltando para o MRUV, uma reta paralela com o eixo x. No caso do nosso eixo x, a gente já sabe que é o tempo, que tudo vai depender do tempo. Só que se ela for, a aceleração for positiva, se a aceleração for positiva, nossa velocidade vai aumentar. E como que é a função velocidade? Lembra a função velocidade aqui do MRUV? Não é V igual a V0 mais AT? V igual a V0 mais AT. Olha só, isso daqui também é uma equação, uma função afim, uma função do primeiro grau. Isso é uma função do primeiro grau no espaço, lá no MRU. No caso, quem que é do primeiro grau aqui no MRUV? É a velocidade. Né? Ó, a função velocidade vai ser o V0, que é uma constante, que no caso é o coeficiente linear, mais a t. O t vai ser minha variável e o a vai ser o coeficiente angular. E aí veja que se o a é positivo, eu tenho uma função, uma reta crescente. Se o a for negativo, que é esse daqui, eu tenho uma reta decrescente. Ok? Então, olha só, a função velocidade que vai ser afim, que vai ser uma reta afim. Já o espaço, o gráfico da função espaço no MRUV, vai ser uma parábola, porque olha a função espaço aqui, ó, S0 mais E0t mais meio de AT quadrado. Isso daqui, ó, que é uma função do segundo grau, olha só minha variável t e t quadrado, é uma função do segundo grau. Função do segundo grau é o quê? O gráfico é uma parábola. Para ver se é uma parábola para cima ou para baixo, depende do quê? Do valor que está multiplicando a variável ao quadrado, que é o meio de A. O meio é sempre positivo, então depende do A. Se o A é positivo, que é nesse caso aqui, ó, o A é positivo. Então, minha velocidade vai ser uma reta crescente. Portanto, o espaço vai ser uma parábola com concave para cima. Já se minha aceleração for constante negativa, que no caso do MRUV eu sei que é constante, pode ser positiva ou negativa. Se a aceleração for negativa, a velocidade vai ser uma reta decrescente e o gráfico do espaço vai ser uma parábola com concave para baixo, tá? Mas independente se a aceleração é positiva ou negativa, a velocidade sempre vai ser, o gráfico vai ser uma reta e o espaço sempre o gráfico vai ser uma parábola. Isso no MRUV. Tá? Já no MRU,
A aceleração sempre vai ser zero, então a aceleração sempre vai ser o seguinte, ó, lá no MRU, a aceleração sempre vai ser zero. Sempre vai ser assim, ó, só zero, tá? Nos dois casos. E aí a velocidade sempre vai ser constante, paralela com o eixo x, e o espaço sempre vai ser uma reta. Então esses daí são aí, só para terminar a aula, os gráficos do MRU-V e do MRU. Próxima aula a gente vai demonstrar, ó, essa fórmula aqui a gente não demonstrou por que é essa fórmula, tá? Próxima aula a gente vai demonstrar as fórmulas do MRU, demonstrar as fórmulas do MRU-V e ver como que estuda também todos os movimentos, os outros movimentos. Como que eu posso estudar todos os outros movimentos? Aí precisa do cálculo. Aí a aula que vem a gente vê, ok? Espero que tenham gostado. Abraços e bons estudos a todos.